Begônia maculata. Gente, hoje quero falar um pouco sobre essa linda planta aqui que eu recebi muitas perguntas lá no meu Instagram, onde eu fiz uma enquete, onde o pessoal me perguntou: Ângela, quais os cuidados que você tem com essa planta e nos ajuda a solucionar alguns problemas. E para quem não me conhece, meu nome é Ângela Cristina, a guria da flor de camomila. Então eu quero ler para vocês as perguntas que me fizeram lá no meu Instagram e eu resolvi então fazer esse vídeo e mostrar para vocês como que está a minha planta, quais foram os perrengues que eu mais enfrentei aqui no Rio Grande do Sul com essa planta linda e maravilhosa, né? Mas que eu tive bastante dificuldade com ela por causa da alta umidade, do intenso frio que faz aqui no Rio Grande do Sul. Então, se você também tá com esse problema com as suas plantas, se você teve esse problema com a sua begônia imaculata, então esse vídeo é para você. Então, presta atenção no que eu vou falar agora, porque eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com essa planta nesse, vamos dizer assim, nesse clima, então, que a gente vive aqui no sul. Então, eu vou ler aqui as perguntas que me fizeram. Ângela, então, qual é o melhor substrato para plantar essa linda planta e como que eu faço? Por favor, me ajude, como que eu vou fazer para plantar? Gente, eu plantei a minha begônia em dois tipos de substrato. Uma delas, no início, eu plantei com esterco de vaca, com terra do mato e carvão, e ela está desse jeito. Quando a minha begônia chegou aqui em casa, eu fiz vídeos mostrando de como que ela chegou. E depois, o que que aconteceu quando a begônia estava aqui em casa? Gente, essa begônia foi mais ou menos lá por junho, julho, que eu trouxe essa begônia para cá. Porque a minha primeira begônia imaculata, a gente só sobrou o talo, para falar a verdade. Todas as folhas caíram. Tá, mas Ângela, o que que aconteceu na tua casa que tu deixou a planta ficar assim desse jeito? Gente, aqui no Rio Grande do Sul faz muito frio, como vocês sabem, né? E aí, no inverno, quando eu tava com essa planta linda e maravilhosa, né? Eu saía pro trabalho e vinha para casa frio, a gente fica com a casa meio que fechada. E aí, o que aconteceu? Gente, quando eu fui perceber, a minha planta tava toda mofada. Sabem o que que é isso? Tava tudo mofo. Vou mostrar aqui para vocês nessa planta que a gente pode ver direitinho essas manchas aqui, gente. Se isso aqui aconteceu, é por causa de mofo na folha. Ela fica com esse aspecto bem preto aqui atrás, ó, que é o mofo, né? Então, isso daqui aconteceu com a minha begônia. Todas as folhas, elas caíram e ficou só o caulezinho da planta. E o que que foi que eu fiz? No início, eu até fiquei desesperada, passei um pano para ver se eu ia tirar aquele mofo um tanto, mas não resolveu o problema. Eu passei sulfato de cobre também, que algumas pessoas me disseram para mim: Ângela, passa sulfato de cobre diluído conforme na instrução. E aí o que que aconteceu? A minha folha ela ficou mais feia ainda nos primeiros dias, nos primeiros tempos. O mofo não saiu e eu acabei tirando todas as folhas que tinha dela. E agora, como vocês podem ver, tá vindo algumas folhinhas novas. Então, aqui dentro da minha casa, a gente não rolou essa ideia de ter a begônia maculata em lugar nenhum dentro da minha casa, pela alta umidade que tem aqui dentro de casa e pelo frio intenso que fez aqui no sul. Então, o que que foi que eu fiz? Então, agora eu coloquei a minha begônia imaculata para fora de casa, num ambiente que ela pega só a sombra, não pega sol, então ela está na sombra, a minha planta. E eu pude observar que nesse tempo que eu deixei ela lá nos fundos de casa, no ambiente com sombra, agora até estou fazendo uma adaptação, coloquei um sombrite lá para ver como que vai reagir. Então ela começou a vir folhas novas. Porém, algumas folhas às vezes elas nascem e ficam com as pontas queimadas. Então, essa também é uma das perguntas, eu vou falar um pouco sobre isso e depois eu vou estar lendo algumas perguntas. Outra coisa que também acontece bastante quando a gente mora em casa, assim, mora mais no interior, também é o surgimento de uma lagarta. A gente quer mostrar para vocês aqui, ó, uma lagarta. Tem duas formas que elas são, gente. Aqui vocês podem ver, eu vi um comido aqui, ó. Então, isso daqui é uma lagarta e olha só, eu fui procurar onde que ela tá e ela tá aqui dentro comendo todo o broto da minha planta, olha só. Então, se você vê uns cocôzinhos assim, ó, isso daqui é um cocô da lagarta e isso daqui vai acabar, ela tá, comeu todo o miolo da folha aqui, ó, e a lagarta tá aqui na minha mão, olha só. Então, ela vai fazendo isso aqui. Outra coisa, gente, eu vou botar ela aqui. Outra coisa, vocês cuidem
para um outro bichinho, que é uma lagartinha bem pequenininha. Eu vou mostrar numa outra begônia que dá para ver melhor. Essa daqui eu vou replantar. Ela não é a begônia maculata, mas ela também dá isso daqui. Então, ela começa assim a enrolar a folha e meio que queimar. É porque é uma lagarta que faz isso. E quando a gente... Aqui dá pra ver, vocês podem ver aqui, ó. Aqui ela tá. Ela come a folha e fica secado, ó. Fica seco a folha e fica feia. Então, isso acontece se a gente... Às vezes pode acontecer com esse calor e com chuva intensa, né? Então, isso é o que pode acontecer ou pode acabar surgindo essas pragas. Então vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu falei para vocês, que o pessoal tá me perguntando qual é o substrato adequado. Eu vou replantar essa minha begônia maculata agora, nesse outro substrato que eu estou preparando agora. Gente, vocês precisam testar na casa de vocês o substrato que melhor se adequa para as suas plantas. Eu aqui em casa já testei o esterco de vaca, já testei com carvão, esterco de vaca e com terra do mato. Agora eu estou plantando num outro substrato, que é o quê? É perlita, carvão, casquinha de pinos, um pouco de areia e terra. Esse é o substrato que eu vou plantar agora. E essa daqui, ela já está plantada nesse substrato e ela já está vindo com florzinhas. Olha só, aqui tem botões, olha só. Já tá vindo botões, então ela é uma planta que já mais ou menos ela está mais rustificada, que eu posso dizer assim. O que é uma planta rustificada? É uma planta que já se adaptou ao nosso clima aqui, diferente do Rio Grande do Sul, porque aqui às vezes faz calor, é um bafo assim, ó. É um calor diferente talvez dos outros lugares. Então, ela já se meio que se rustificou. E como vocês podem ver, ela aqui ainda tem algumas pontas queimadas, que é da onde ela tinha essas do mofo que ainda sobrou. Não é uma coisa, gente, que sai logo do dia para noite, demora para passar, demora até que a planta reage, até que vem outras folhinhas novas. Então, tudo isso é um processo que a gente vai treinando a nossa paciência e a nossa observação para ver o que é que pode estar acontecendo com as nossas plantas. A gente não pode se desesperar e querer que do dia para noite as plantas fiquem bonitas. Para vocês terem uma ideia, essa da planta daqui faz meses, gente, que ela está se recuperando. E aqui também vocês podem ver que agora as folhinhas novas estão vindo e estão bem bonitas, estão vigorosas. Aqui tem mais flores vindo. Olha só a florzinha branca que tá vindo. Então, a gente realmente precisa ter paciência. Então, qual é o melhor substrato? Então, agora eu vou usar esse substrato aqui que eu misturei. Carvão, casquinha de pino, perlita e terra e um pouco de areia. Gente, vocês podem misturar tipo um por um, né? Onde tá o vaso. Se vocês usar um vaso desse tamanho aqui, não precisa também ser um vaso muito grande para begônia, porque a princípio eu tinha a ideia que podia ser um vaso maior. E percebi que com o passar do tempo que ela se adapta melhor num vaso menor para ela ficar mais compactadinha assim, mas ficar mais apertada. Se você vai usar um vaso assim, você faz uma mistura, bota uma medida de cada, uma medida de terra, uma medida de perlita, uma medida de carvão, uma medida de casca de pinos e uma medida de areia, né? Assim, pelo menos eu estou fazendo aqui nesse substrato. Então, eu quero mostrar para vocês, vou misturar aqui, para vocês verem como ele é soltinho. Olha só, vocês podem ver que ela é bem soltinha, ó. E vamos ver como que vai se adaptar essa begônia com esse novo substrato aqui. Vamos ver como é que ele vai estar. Então, gente, para replantar, vocês tomam cuidado na hora de replantar. Vou tirar um pouco aqui o excesso. Como vocês podem ver, aqui algumas mudas, olha só, elas simplesmente secaram, nunca deu raízes, né? Não sei também se essa planta tem mesmo dificuldade, olha só, ela não, simplesmente ela não se expande, ela parece que só cresce para cima, mas não cria, ela não cria raízes assim e dá brotos novos, demora muito. Vamos ver como é que tá aqui, olha só, aqui a gente pode ver que tem raízes, né? Então o esterco de vaca, terra, né, não é um substrato ruim, né? Ela tá com raízes, né? Ela tá, mas porém... Com raízes novas, né? Com raízes novas. Outra coisa também, gente, que também tem bastante aqui em casa é uma tal de uma aranhazinha, que ela também costuma dar
uma espécie de uma teiazinha assim embaixo e a planta ela não tem gostado muito. Então essa daqui, como vocês podem ver, ela não é que ela tem muitas raízes assim alastradas, ela tem mais raízes mais perto assim. Agora vamos então plantar nesse vaso menor aqui. Ângela, como que tu vai fazer para plantar? Eu vou colocar só um pouco desse substrato aqui e vou tirar. Ai, Ângela, quanto de substrato tu tira? Eu não tiro muito assim. Vou só tirar um pouco pra gente ver como é que vai se adaptar esse novo substrato. Eu coloquei aqui um tanto, então. Vai ser aleatório, assim, porque não tem como a gente medir depois que a gente misturou. Vou colocar aqui. Acho que dá pra até tirar um pouco que tem demais. E vou acomodar a planta delicadamente aqui dentro desse vaso. Gente, isso daqui vocês vão fazer em casa, vão testar na casa de vocês qual é o substrato que vai se adaptar melhor, né? Porque às vezes uma planta gosta mais de um tipo de substrato do que a outra. Mas esse daqui é o que eu estou usando no momento, então é o que estou falando, gente, uma experiência minha, né? Como que eu estou fazendo. A casquinha de pino, gente, eu gosto de colocar a menor, porque ela é mais delicada, assim, para manusear, fica melhor. O carvão, gente, eu compro um saco de carvão e bato ele com pau mesmo, com martelo, com aquilo que você tem em casa, para ficar pedaços menores. E aí fica assim por cima mesmo. Aqui vou colocar um pouco de... Então fica assim. Olha só, vocês podem ver como o tamanho do vaso, deixa eu até ver se tem a especificação aqui. É um vaso de plástico, gente, número 3 e com drenagem. É sempre bom, gente, vocês colocar o vaso que tenha furos, para que na hora de molhar saia toda a água. Então essa foi então uma das perguntas que surgiram lá no Instagram para mim fazer então essa troca. Ângela, e agora como é que tu faz? E como que a gente vai fazer para regar? Gente, as begônias, elas são plantas que elas não gostam de ficar com o substrato seco, né? Então, eu procuro colocar sempre o dedo na dúvida sobre regar, mantenha o substrato úmido, né? Então, você vai pegar, eu tenho aqui água e vai regar. Aqui é a água da chuva, gente, que eu coloquei numa garrafa. Então, eu vou regar e deixar escorrer a água. Ângela, mas para que tu molha todas as partes da planta? Porque assim, todo o vaso vai ser regado, ó. Já tá correndo lá embaixo. Então, toda parte da planta ela vai receber água. Já tá absorvendo. Agora você vai observar, você vai colocar o dedo dentro do substrato para ver se vai sentir. Ângela, mas aqui na minha casa faz muito calor. É observação, gente. Não existe uma regra fixa de quantas vezes você vai regar a sua planta. Você vai observar, porque aqui no sul, às vezes faz um clima, na sua casa lá, no Alagoas, no Fortaleza, é muito calor, é diferente. São Paulo é diferente, né? Então, sempre acompanhe na sua casa para ver como que é a temperatura, para vocês não errar na hora de molhar a sua planta. Outra pergunta, então, aqui, então, gente, eu falei, então, como que eu vou regar, como que eu vou plantar, como que eu vou fazer o substrato que eu estou usando agora. Outra pergunta que surgiu aqui, as folhas das minhas estão com as bordas mais claras, meio transparente e fina, a rega é inadequada? O que que eu falo, gente? Eu gosto, então, para não errar na hora de molhar, bota o dedo na terra para saber como que tá o substrato. E é uma planta, gente, as begônias são umas plantas que elas não gostam que a gente fique borrifando demais água nas folhas dela. Eu, para falar a verdade, eu estou fazendo também um experimento, gente. Então, são tudo experimentos que eu tô compartilhando com vocês e que estão dando certo. E que talvez possam ajudar vocês na casa de vocês com a begônia. Então, o que eu tô fazendo? No final do dia, meio que dá uma névoa assim, né? Então eu pego um vidrinho assim, então eu tô fazendo assim, vocês verem, ó, assim, ó, é diferente do que a gente querer passar aquele borrifador comum que a gente tem. Assim vai criando meio que uma névoa nela, olha só. Então vocês estão vendo? Isso ajuda a manter a umidade. Então, você vai fazer delicadamente. Então, isso é uma das coisas que já respondem várias perguntas aqui dos meus seguidores lá do Instagram.
que eles estão perguntando, Ângela, a minha begônia imaculata fica toda com as pontas queimadas. Essa daqui, como vocês podem ver, ela tá lá na rua, então ela faltou essa umidade. E agora eu estou fazendo isso e vocês podem ver que as folhinhas novas, elas já não estão mais queimadas, né? Então é uma coisa que eu estou fazendo e que tem dado certo para mim, que também pode estar ajudando vocês. Então, outra pergunta, como manter ela saudável e qual é o substrato e rega adequado? Também já falei. Ponta das folhas queimadas é o mesmo substrato úmido e boa iluminação. Então, como eu falei para vocês, ela gosta de ficar num ambiente com claridade, não nada de sol, somente claridade, sombra e água fresca, né? Eu plantei outras espécies de begônias no chão também, e elas também só com a claridade e só com a sombra elas ficaram super bem. Então são plantas... Se desenvolveram super bem. Então aqui, ó, gostaria de saber se ela gosta de sol. Queria colocar a minha dentro de casa. Gente, é uma planta de sombra, então como eu já falei, é uma planta de sombra, você pode colocar dentro da sua casa. Só observa quanto relação com a umidade para não acontecer que nem essa que aconteceu para mim aqui. É, meia sombra, que ela ficou mofada com tanto frio que tinha. Então, observe mais uma vez como que é o ambiente, como que é o clima na sua cidade para que elas possam crescer. Como não matar? Como não matar, né, gente? Então, você vai fazer tudo isso que eu expliquei aqui, você vai adotar essas mesmas medidas, vai olhar com frequência, vai verificar se você está fazendo o passo a passo certinho, se você está fazendo, colocando substrato, se está deixando ela num ambiente adequado, se está colocando umidade, né? Se está colocando água o suficiente, não deixando a begônia secar demais, porque as begônias, elas não gostam, são plantas meio que temperamentais, eu diria assim, elas não gostam de ficar passando sede, né? Imagina a gente passar sede, então a gente também já fica meio que desidratada. Então, uma dessas coisas que eu estou adotando é usar essa névoazinha aqui bem de leve. A outra pergunta, então, como deixar as pontas sequinhas, que eu já falei também. Pontas queimadas, troquei o substrato, mas não resolve. Então, vai ver que tá faltando, então, criar esse efeito névoa na sua planta. Gente, testem na casa de vocês para ver se alguma dessas coisas aqui tá funcionando, se tá dando certo. Eu sempre compartilho experiências minhas e espero que isso ajude vocês. Gente, também quero convidar vocês então para mim ir lá no meu Instagram, me seguem lá no Instagram, porque lá, gente, vocês vão poder estar acompanhando como que vai ser o desenvolvimento. Gente, outra coisa que eu ia falar para vocês também, Amandinha, vê se tu busca lá. Me perguntam bastante sobre fazer mudas, gente, já falei sobre isso, né? Tem uma folha dentro da água lá, pega dentro de um copo lá que tá com raízes, eu quero mostrar para vocês. Pedi pra minha filha ir lá buscar lá nos fundos de casa esse copo com essa folha das raízes, com raízes. Então, essa é uma forma de propagação também. Se você quiser, a gente pode até quebrar aqui um galho, olha só. Quebrou um galho, você também, às vezes acidentes acontecem. Coloca na água, você pode também colocar no musgo esfagno, gente. Musgo esfagno também eu tô testando, que também é uma forma de criar raízes. Então, colocando a folha no musgo esfagno, colocando o caulezinho também, um galho na água, colocando a folha na raiz também é uma forma de fazer mudas. Essas pelezinhas aqui, gente, eu vou tirando às vezes eu coloco aqui dentro. Então, essa é uma das coisas como eu estou cuidando. Vamos ver se a Amanda vai achar o meu copo com a planta. Mas era só isso, gente. Eu nunca tinha visto, então, agora a primeira vez que eu vi, então, essa linda begônia imaculata dando florzinhas, olha só. E olha que delicada, que branco. Semana passada ela tava com um cacho bem grande de flores. Eu até quero colocar as folhas quando elas secarem, gente, num musgo esfagno, para ver se vai brotar, se vai germinar. Vamos ver, vamos fazendo experiências e compartilhando. Mas tudo isso, gente, eu deixo vocês lá no Instagram para vocês ir lá acompanhar tudo direitinho, porque é lá, eu mostro os vídeos aqui que vocês me pedem, mas é lá que eu mostro todos os dias, como nos stories, como que está o desenvolvimento da planta. Pelo jeito, eu acho que a minha filha não achou o copo com a planta, com a folha, e a gente vai se despedindo por aqui e eu vou mostrar para vocês lá no Instagram como é que vai estar essa folha com raízes. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês, que tenha sanado as suas dúvidas. Então,
Um grande abraço e tchau! Até o próximo vídeo.